Olá pessoal! No episódio de hoje vamos falar sobre algo profundo e muitas vezes mal compreendido, a morte e o que ela realmente significa, especialmente sob a ótica espiritual. É um tema que mexe com todos nós, né? Muitas vezes as pessoas temem a morte porque acham que é o fim, mas será que é realmente assim? O que dizem as escrituras? Exatamente. Uma das mentiras mais comuns que ouvimos por aí é que morrer não é bom porque acabou tudo. Isso nos faz acreditar que viver o máximo que podemos nesse mundo é o objetivo de tudo. Mas será que isso é o que Deus nos ensina? Pois é, tem muitas pessoas que não querem nem pensar sobre a morte e preferem ignorar essa realidade. No entanto, as escrituras falam da morte de maneira diferente, não como um fim, mas como uma transição para a verdadeira vida. E quando falamos de Jesus, a visão é ainda mais profunda. Ele nos ensinou que, embora a morte física aconteça, ela não é o fim. A ressurreição traz a esperança de uma vida eterna para quem crê nele. A morte, então, não é algo para temer. Mas, na verdade, é um conceito que precisamos entender melhor, especialmente quando Jesus fala sobre morrer para o mundo. O que você acha disso? Isso é poderoso. Morrer para o mundo é algo difícil de entender, principalmente para quem ainda não conheceu a verdade de Deus. Muitas pessoas acreditam que viver para as coisas deste mundo é o propósito, e a morte é vista como um erro. Exato! O inimigo usa essa mentalidade para enganar as pessoas e mantê-las presas ao medo e ao ego. Ele sussurra que viver para si mesmo é o melhor caminho. Mas Jesus diz para negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. E essa morte para o mundo é, na verdade, a verdadeira vida que Jesus nos oferece. A ressurreição não é apenas algo que esperamos após a morte física, mas uma mudança de perspectiva enquanto ainda estamos vivos. Isso é uma verdadeira mudança de mentalidade, né? Como podemos viver de forma plena, mas sem estar apegados às coisas deste mundo que no fundo não têm valor eterno? A chave está em entender nossa identidade espiritual. Somos seres espirituais e nossa verdadeira vida está em Cristo. Isso muda tudo, desde a maneira como vemos a morte até a forma como vivemos no dia a dia. Sem dúvida. E a morte, quando vista dessa forma, deixa de ser um fim e passa a ser uma parte do processo de voltar para o nosso Criador. Jesus já venceu a morte, e isso nos dá a certeza de que a nossa morte não é o fim, mas um novo começo. Exato. E é por isso que precisamos refletir sobre a vida que estamos vivendo. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou apenas seguindo as mentiras que o mundo nos diz? Isso é algo que todos devemos questionar. Quando a morte chegar, saberemos para onde vamos. A pergunta é difícil, mas essencial. Precisamos estar preparados espiritualmente. E para encerrar, deixamos essa reflexão: quando a morte bater a porta, você sabe para onde vai? Que possamos todos viver de acordo com a verdade de Cristo e não com as mentiras deste mundo. Com isso, encerramos o episódio de hoje. Até o próximo, pessoal!